Segunda parte do vídeo sobre 10 livros para ler no próximo ano. Os compartilhamentos bateram a meta que foi estipulada, que foi uma meta discreta. Então, vamos lá. As ideias conservadoras explicadas a revolucionários e reacionários do português João Pereira Coutinho, um livro de 2014. Segundo o dicionário online Dicio, o significado de conservadorismo é substantivo masculino, característica de conservador que não aceita inovações, mudanças morais, sociais, políticas, religiosas, comportamentais, conservantismo. O dicionário não explica direito. Este dicionário não explica direito e vários outros que você procure, dicionário Roais, etc. Além de o dicionário não explicar, o termo conservador carrega consigo um problema de interpretação. As pessoas em geral e as pessoas que fazem dicionários acham que conservadorismo significa ficar parado no tempo. As pessoas também acham que conservadorismo é ser veementemente contra mudanças e contra possíveis e prováveis avanços em quaisquer esferas. Confusão também é feita com o termo progressista. Faz parecer que o indivíduo é evoluído para frente, que deseja e luta necessariamente pelo melhor para todos. Será melhor para todos? O conceito político-social de conservadorismo é bem mais amplo do que você imagina e mais simples de se compreender do que pode parecer. O português João Pereira Coutinho, que é cientista político, elaborou um ensaio neste livro que, de cara, já separa os conservadores dos revolucionários e dos reacionários. Capítulo a capítulo, ele define os fundamentos do pensamento conservador. Entre eles, a desconfiança das utopias. João Pereira Coutinho faz diversos comentários sobre o pai do conservadorismo britânico, Edmund Burke, e sobre a sua obra Reflexões sobre a Revolução na França. Pereira Coutinho fala uma frase que nos ajuda a entender o pensamento conservador. Somos inquilinos transitórios em um mundo de inquilinos transitórios. Eu preciso compreender que eu estou de passagem e preciso ter responsabilidade sobre minhas ideias e atitudes também. Porque essas ideias e atitudes têm consequências, como houve consequências das ideias e atitudes de quem viveu no passado e que ajudou a moldar o mundo de hoje. A leitura deste livro é uma grande oportunidade para você dispor de argumentos que destruirão as falácias de grande parte das pessoas que não sabem sobre o que estão falando. Você entenderá que o conservador deseja sim as mudanças, porque sabe que elas são salutares, desde que elas sejam feitas de forma prudente, sem destruir conquistas do passado em nome de desejos utópicos futuros. Leia este livro, pare de ser manipulado e perceba de uma vez por todas que você é conservador e nem sabia. Ser conservador é uma condição da existência humana, do contrário, nós não estaríamos onde chegamos. Factfulness, o hábito libertador de só ter opiniões baseadas em fatos. Para falar sobre esse livro, eu gostaria que você me ajudasse testando seus conhecimentos sobre o mundo. Você terá pouco mais de 5 segundos para responder, mas se desejar mais tempo, pause o vídeo e pense. A resposta correta vai ser demonstrada ao final da contagem regressiva.
Perceba que são perguntas factuais, fatos reais e incontestáveis, não cabendo a minha ou a sua opinião a respeito das respostas corretas. Essas que você respondeu e outras perguntas foram respondidas por democratas e republicanos norte-americanos. Somente 5% sabiam que a pobreza do mundo diminuiu. Várias pessoas na Suécia também responderam ao mesmo questionário e a média de acertos ficou em 7%. Pessoas da mídia jornalística responderam e a média foi de 9% de acertos. A maioria das pessoas que respondeu ao questionário desconhecia os fatos. O autor deixou um dispositivo que tornava possível responder A, B ou C ao alcance de chimpanzés e a média de acertos para cada pergunta foi de 33%. Os chimpanzés acertaram mais do que a mídia que informa você e a mim. Provavelmente acertaram mais do que você também. Nós desconhecemos os fatos e tendemos a piorá-los. A impressão de grande parte das pessoas é que a pobreza do mundo aumentou. Na verdade, a pobreza do mundo diminuiu desde o advento do capitalismo com a Revolução Industrial ali, meados de 1800. A população aumentou cerca de 7 vezes em pouco mais de 200 anos. E a pobreza extrema diminuiu. A qualidade de vida e seus indicadores, como saúde e educação, melhoraram. Você pode até discordar, mas os fatos não se importam com sua opinião. Com vários exemplos, alguns até engraçados, é possível adentrar na linha de raciocínio do autor, que infelizmente já nos deixou em 2017, já faleceu. Mas existem palestras no TED de Hans Rosling espetaculares, eu sugiro e vou colocar o link aqui no vídeo, caso você esteja vendo no YouTube, você vai ter acesso rápido. Em busca de uma melhor interpretação das coisas, o autor mostra como essas mesmas coisas acontecem. O óbvio pode não parecê-lo para os olhos pouco treinados. Convenhamos, em tempos de dou minha opinião e que se dane, que é o que acontece na internet, treinar os olhos, os ouvidos e o cérebro é necessário, quiçá imperativo. Não deixe de ler este livro. Manual Politicamente Incorreto do Comunismo, de Paul Kengor, 2019. Você escutou e ainda escuta falar sobre socialismo, comunismo, políticas progressistas, etc., mas não faz ideia de por onde começar seus estudos. Você de repente nem concorda, mas você não sabe. Além disso, você gostaria de rebater os argumentos que você escuta demais por aí. Tipo, socialismo é bom. O socialismo que matou 100 milhões não foi o verdadeiro socialismo. Fidel Castro, profundamente humanista. Não fui eu quem disse, o mesmo professor que falou que era a favor da pena capital para quem se opusesse aos ideais revolucionários. Está na internet. Dá até preguiça em você. Então o que é que você faz? Você deixa rolar, como eu fiz quando eu fazia faculdade de medicina. Afinal, que mal o seu primo Paz e Amor, que posta 420 nas redes sociais, pode causar ao longo do tempo, né? Em longo prazo. Se você não sabe o que é 420 postado nas redes sociais, veja aí. Pensando dessa forma, deixando rolar, hoje você não tem paz um dia sequer com as pautas progressistas que defendem ditadores e suas ideias derivadas. Em busca dos fatos e da verdade, eu sugiro que você comece por este livro, que é uma sucessão de patadas de fatos sobre este regime de governo, ou ideologia, ou filosofia, ou como queira denominar, que mais assassinou. E ainda o faz nos dias de hoje. Mas ainda há pessoas que o defendem e você não tem argumentos para se opor. Na verdade, você tem receio de se opor porque quem o defende tem por hábito vociferar pelas faculdades. As federais estão tomadas, centros acadêmicos ou alhures. Leia este livro e, em seguida, pegue sua camisa de Che Guevara, use-a para pano de chão com o rosto dele virado para baixo.
Eu sei que você vestia com muito orgulho, mas nem imaginava que ele fuzilou pessoas no paredão cubano. E teve até um filme que o retratou. Mais uma vez, a verdade e os fatos não se importam com nossos sentimentos e opiniões. Este livro é divertido de se ler. Pode ser aberto aleatoriamente e prenderá seu interesse a cada vez que você o abrir. Seja bem-vindo ao mundo real em que o humanismo de Fidel não é tão humanista assim. Karl Marx abandonou sua família e filhos e errou todas as previsões que fez e já foi exaustivamente refutado historicamente. Bem-vindo ao mundo real em que seu professor de história mentiu para você. As Leis Fundamentais da Estupidez Humana, Carlo Cipolla, 2011. Lançado no Brasil em 2020. Um livro rápido, pragmático, direto ao ponto, além de engraçado. Segundo o autor, a probabilidade de determinada pessoa ser estúpida independe de qualquer outra característica dessa pessoa. Durante a leitura, torcemos para não estarmos entre essas pessoas, mas não tem jeito. Quando vemos, lembramos o quanto fomos estúpidos diversas vezes em nossas vidas. Não há referências bibliográficas, é um livro curto, você vai ler em uma tarde. Ao se deparar com as 5 leis descritas como as leis da estupidez, você concordará. Após a leitura deste livro, com a qual você soltará várias gargalhadas, restar-lhe-á a sensação de impotência e inquietude decorrentes da percepção de tamanha incidência de estupidez por todos os lugares. A Fábrica de Cretinos Digitais, o perigo das telas para nossas crianças, o francês Michel Desmourget, livro de 2021. É incontestável o amplo uso da tecnologia digital, smartphones, computadores, tablets, etc., pelas novas gerações e também por nós. A propósito, graças a esta mesma tecnologia, você assiste a esse vídeo. Por que alguns famosos empresários do Vale do Silício proíbem seus filhos de usar telas? Michel Desmourget demonstra com dados de diversos estudos e contesta a metodologia de vários outros que nunca na história da humanidade houve um declínio tão acentuado nas habilidades cognitivas. Houve uma queda de QI. O QI vinha subindo. Explica os motivos pelos quais apenas 30 minutos por dia na frente de uma tela são suficientes para que o desenvolvimento intelectual de uma criança de até 6 anos comece a ser afetado. Que a média de consumo diário para crianças de 2 a 8 anos de idade é de cerca de 3 horas. Entre 8 e 12 anos, a média diária gira em torno de 5 horas. Na adolescência, esse número sobe para quase 7 horas, o que significa mais de 2.400 horas por ano. Tudo isto em plena fase de desenvolvimento intelectual. O autor também divaga sobre a falsa interpretação de dados de estudos cujas qualidades metodológicas são parcas, repletas de vieses e facilmente contestáveis. Obviamente, coloca as cartas na mesa e demonstra os motivos pelos quais isto ocorre. Ao contrário do que a imprensa e a indústria da tecnologia divulgam, o uso das telas está longe de ajudar no desenvolvimento das crianças e estudantes. Pior ainda, acarreta sérios malefícios à saúde do corpo, como obesidade, problemas cardiovasculares, expectativa de vida reduzida. Também problemas do estado emocional, agressividade, depressão, e ao desenvolvimento intelectual e empobrecimento da linguagem, dificuldade de concentração e de memória. Leia este livro e seja bem-vindo à dura realidade, que é diferente do que você está habituado a pensar e aceitar. Os 10 livros que indiquei compuseram uma pequena parcela do que eu sou neste momento. Eu desejo que eles componham uma parcela em você, obviamente com suas particularidades e com as diferenças que nos tornam humanos, imperfeitos e ávidos por aprender durante toda a vida.